Estamos a poucos minutinhos de começar nosso bate-papo, mas quero compartilhar com vocês esse louvor que fala de uma geração, a geração de Samuel, que está se levantando nesse momento, que está se levantando para podermos ser um tempo de louvor e de avivamento. De um novo tempo que está nascendo em toda nação. Eu sou o fruto de um movimento que foi lançado há muito tempo atrás. Meus irmãos, você faz parte dessa geração de Samuel para um novo tempo de louvor e adoração. Está se levantando em todo lugar a geração de Samuel. Está se levantando em todo lugar. Vamos lá, gente. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Eu creio, eu profetizo que sim, uma nova geração, que depois a Saul, e geração que vai ungir a Davi, que unge Davi. Geração que dispôs a Saul, geração que unge Davi por um tempo de louvor. Estamos aguardando vocês se chegarem para que possamos juntos compartilhar esse momento de edificação para nossas vidas. Parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de um movimento que foi plantada há muito tempo atrás. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Para um tempo de louvor.
A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A paz, irmã Mariana Faria. Bom estarmos aqui compartilhando, estamos aguardando os irmãos, né? Mas dentro daqui, há uns 3 minutinhos, nós vamos estar começando o nosso bate-papo. Esse louvor que fala da geração de Samuel, fala que é o tempo, geração de ungir os novos para vir, para um tempo de louvor e adoração. Eu, você somos profetas do Senhor e vamos levantar novos adoradores pela misericórdia de Deus. Para um tempo de louvor, para um tempo de louvor. Que o Senhor Jesus nessa tarde abra nossos corações e nossas mentes, para que possamos assumir a postura e a posição de profetas do Senhor para esse novo tempo nessa nova geração. Nós fazemos parte dessa nova geração. Tempo de profetas. A paz, irmã Luciene, obrigado aí. Vamos estar iniciando. Como esse louvor do Fernandinho diz, para um tempo de louvor, não é tempo de entretenimento, não é tempo de brincarmos, é tempo de levantarmos adoradores e profetas. Um novo tempo de louvor. Amém. Amém. Nós vamos estar orando antes de nós começarmos. Meu nome é Eliana Velasco, sou do Rio de Janeiro. Hoje me encontro com a minha família, sendo missionários aqui no estado de Rondônia, no município de Ariquemes. Viemos para um campo missionário onde nós estamos há 1 ano e 8 meses. Antes ficamos em Minas Gerais. E há um tempo trabalho com o Ministério Infantil. O Senhor me chamou desde a adolescência. Mas quando começamos a ingressar no trabalho missionário, há 7 anos, lá em Minas Gerais, Deus começou a despertar em mim para poder ajudar e compartilhar com os irmãos que trabalham no Ministério Infantil, com os irmãos que trabalham com crianças e adolescentes e famílias, né? Então esse é o meu trabalho com famílias, nós trabalhamos com casais, trabalhamos com mulheres e com o Ministério Infantil, né? Quando você é missionário, você acaba trabalhando com tudo um pouco. Então, mas vi a necessidade de nós nos unirmos como líderes do Ministério Infantil para poder ampliar a nossa visão. Como esse louvor falou, a geração de Samuel está se levantando. Esse louvor do Fernandinho tem 3 ou 4 anos mais ou menos, mas está falando pelo tempo que nós estamos vivendo. É o tempo de se levantar novos adoradores, e nós temos que tomar a posição de profetas, de pregar, de ir, de se colocar na posição de servo do Senhor e obedecer e falar a palavra da verdade, pregar a palavra da verdade. Então que nessa tarde o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós, nos dando entendimento e sabedoria, que nós possamos crescer junto, ampliar a nossa mente, a nossa visão, ampliar o nosso conhecimento espiritual, para que nós possamos enxergar além
daquilo que nós vemos só à nossa frente, mas que nós possamos enxergar e além do que o Santo Espírito nos direcionar. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento entregamos essa tarde nas Tuas mãos. Te agradecemos pela vida, por cada pessoa. Pedimos que Tu esteja visitando os enfermos, que Tu esteja enviando a cura, Pai, mas a cura da alma e a restauração do Teu povo, Pai. Senhor, que nessa tarde o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que nessa tarde, Senhor, Tu venha abrir os nossos olhos espirituais. Que nessa tarde, Senhor, Tu possa levantar aquele que se encontra desanimado. Que nessa tarde Tu possa dar entendimento àqueles que às vezes não estão sabendo o que tem que fazer, o que estão fazendo, mas que se levante pessoas no Teu reino para ir alcançar o coração da criança, porque é essa geração que são os verdadeiros adoradores e nós estamos fazendo parte desse momento. Então, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos direcione. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fui convidada pela irmã Luciene Moraes, lá do Rio de Janeiro. Agradeço desde já a irmã. Que Deus possa nos abençoar e nos fazer entender o que o Senhor promove tudo isso, porque eu creio que nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E o Senhor hoje tem um propósito para nós estarmos aqui. E foi passado o tema para mim sobre criança, igreja de hoje, igreja viva. E dentro disso nós vamos ver qual a importância da criança, criança referência de Deus. E aí nós vamos ver o que a criança hoje representa para nós. Nós vemos aí que nesse tempo agora de pandemia, os primeiros a serem barrados de não ir à igreja foram as crianças. E algo que tem me tocado já, como eu falei para os irmãos, desde aos 7 anos que eu estou à frente no campo missionário, são os ataques que têm vindo contra a vida das crianças. Contra a vida das crianças. Nós vemos aí leis que estão vindo. Lei do aborto, para que a criança nem chegue a nascer. Leis que querem incluir dentro dos ensinamentos para a criança ficar perdida dentro da sua personalidade. Dentro da criação. Então nós, líderes, precisamos entender com olhos espirituais. Na outra live a irmã falou, Faraó perseguiu e mandou matar todos os meninos, porque dali viria o Salvador. Ele nem sabia quem era, mas mandou que matasse todas as crianças. E nós estamos vendo hoje outros tipos de Faraó para eliminar e matar as crianças, porque a Bíblia diz que é da boca dos pequeninos que sai o verdadeiro louvor. Se não tiver criança, não tem o perfeito louvor que a Bíblia fala. Então, antes, eu quero ler com os irmãos aqui o texto que eu quero falar como, desde que eu comecei aqui, eu comecei um trabalho na rádio, e o nome do meu programa na rádio era Geração de Samuel, porque eu creio que é uma nova geração que está se levantando, sim, é um novo tempo, sim, e aí esse grupo aí também fala Geração de Samuel, então é propósito de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 34. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma ânfora de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor em Siló, o menino ainda muito criança. Samuel, aqui todos conhecem essa história de Samuel. Samuel foi o filho que Ana tanto pediu a Deus. E aí Ana lutou, chorou, se derramou aos pés do Senhor. Ontem a gente estava falando no grupo sobre esse texto e eu já estava preparando então confirmação. E quando Ana abriu seu coração para entregar antes de receber a bênção, Deus a ouviu. E aí a Ana, antes de recebê-la, falou que quando o menino nascesse, ela entregaria na casa do Senhor para servir ao Senhor, para ser um sacerdote. E uma coisa, meus queridos, hoje nós vemos, muitos desejam muitas coisas para os filhos. Sucesso, uma faculdade,
medicina, ser bem-sucedido, ser advogado, ter dinheiro, ter bons carros, mas dificilmente alguém consagra o seu filho para ser um servo e um sacerdote do Senhor. Nós estamos vendo muitos têm muitos sonhos, muitas coisas para os seus filhos, mas levar e colocar os seus filhos diante do altar do Senhor, nós não vemos mais isso. Então os pais precisam desse alerta. Nós vemos aqui que Ana falou quando desmamasse, aquela criança ela entregaria. E nós vemos aqui que quando uma criança desmama, ele está num período de uma idade entre 2, 3, no máximo 4 anos. Tem criança que mama até um pouquinho mais, mas geralmente é nessa faixa de idade. Alguns estudiosos aí mais profundos da Bíblia diz que Samuel já tinha aí entre essa faixa de 3, 4 anos, quando a sua mãe levou e entregou ao profeta Eli. E aí hoje nós falamos tanto na pedagogia da primeira infância, que é entre 2, que é do nascimento até 2, 3 anos, que é a idade onde a criança absorve e aprende, onde o cérebro dela está em formação, onde ela absorve tudo, onde ela copia tudo. Eli aqui já tinha essa pedagogia, porque você vê, o Eli já era um sacerdote, né, com uma idade um pouquinho mais avançada, e uma criança é levado para ele para que ele discipule, para que ele ensine essa criança diante aqui dos aprendizados da lei do Senhor, dentro de todos os ensinamentos do Senhor. E a sua mãe entregou sem preocupação nenhuma. Não era perto, ela não tinha condições de estar sempre indo ver seu filho. Era uma vez no ano que ela ia ver esse filho. E aí ela ali estava entregando o filho para cumprir uma promessa. E nós vemos aqui que Samuel cresceu ali e aprendeu tudo para ser um sacerdote. Samuel foi um profeta usado por Deus, aquele que escolheu e ungiu Davi. E nós vemos aqui que por que Samuel se continuou profeta? Porque o aprendizado dele sobre as leis do Senhor, sobre a entrega de vida ao Senhor, foi desde pequeno, aquilo ficou inculcado. Quando ele era criança, talvez, ele nem entendia tão bem o porquê que ele estava ali, o que ele estava fazendo ali, mas ele ouviu ali todo aquele aprendizado, foi crescendo, ouvindo. E nós hoje precisamos mostrar para as crianças, nós líderes, a palavra da verdade, o ensinamento, o comprometimento. Assim como o profeta Eli lá na frente teve os erros dele com os filhos dele. Mas ele foi um homem usado por Deus para nós aqui, líderes cristãos, professores, pastores, nós somos esses líderes responsáveis de ensinar a criança. Os pais também. Hoje nós estamos tendo aí uma grande dificuldade que nós estamos precisando também educar os pais do que é compromisso cristão. Nós estamos precisando mostrar para os pais que precisam se comprometer e levar os seus filhos a se comprometer com Cristo. Nós vemos aqui que nas igrejas nós apresentamos bebês e os pais às vezes nem sabem o porquê que estão fazendo aquilo. Apresentar um bebê na igreja é o pai se comprometer em levar aquela criança a ela ouvir e aprender ali de Jesus. E aí nós sim, igreja, temos a nossa parte, mas os pais levam. Quando você apresenta, não é somente para livrar de algumas coisas, como algumas crendices que muitos têm. Quando você apresenta uma criança, é um compromisso seu com Deus de levar, educar aquela criança e ensinar. E aí nós, igreja, sim, estarmos preparados para ensinar. Então, queridos, a minha primeira palavra aqui é o seguinte: crianças, do nascimento até os 3, 4 anos, ela já pode ser ensinada. Você já pode estar falando versículo bíblico, você já pode estar botando louvores, você já pode estar lendo a Bíblia para ela,
porque a mente dela vai estar trabalhando sobre aquilo. Mas não, nós temos aberto espaço para o inimigo entrar com desenhos, com coisas que a criança fica ali encegueirada, ali vidrada, e aí depois, quando chega numa idade maior, aquela criança se desvia dos caminhos e a gente não entende o porquê. Então, nós precisamos levantar essas crianças. E uma das perguntas que a irmã botou, que era algo que eu deveria abordar: qual a importância da criança? Qual a importância da criança para você que está aí nos assistindo? Na igreja, no ministério, na obra. Se você quiser botar aí no comentário, pode colocar qual a importância da criança para você. A criança, muitas vezes, tem lugares que fazem culto infantil, que fazem salinha. Eu não gosto de usar esse nome salinha, porque senão a criança acha que salinha é uma coisa diminutiva, pequenininha, onde não tem muito comprometimento. Então, eu sempre falo culto infantil, sala de culto infantil, sala de escola de EBD, né? E, às vezes, tiram, não só porque acha importante ela ter aquele momento, mas retira porque a criança vai fazer barulho, vai tirar a concentração. Tem pais e mães que já ficam olhando para as tias da escola se não vai ter, porque quer ficar um pouquinho livre da criança ali. Então, a importância não é essa. Sala de escola dominical, de culto infantil, não é só para tirar a criança de dentro, é para ensinar. E nós vemos hoje que tem pessoas que vão brincar, vão levar só entretenimento. Sim, tem que ter o entretenimento, mas tem que ter o ensinamento. E nós vemos aí qual é a importância da criança. O primeiro ponto é o texto que eu quero deixar para vocês, Deuteronômio 6, de 1 a 9. Eu não vou ler todos. Aqui fala: ensinai os filhos, inculcar, repetir. Então, nós vemos aqui é Deus falando aqui com o seu povo ali, e falando aqui, Deuteronômio 6, versículo 7, diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-se. Também atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa, das tuas portas. Então, aqui, a lei, a obediência. Deus está dando aqui a lei da obediência e está falando: tu inculcarás a teu filho. O que é inculcar? O que é ensinar? Inculcar é repetir. Ensinamento é repetição. Nós, muitas vezes, falamos: toda hora eu falo isso com esse menino, principalmente nós pais, né? Falo toda hora isso. Ensina isso. É repetição, é inculcar, é falar, é repetir. E aqui fala inculcar, repetir. E depois fala assim, andando. Se você está andando, se você está indo para algum lugar e está com seus filhos, sempre falar desse Deus. Então, um alerta para os pais, está falando, não fale só na igreja. Viva o que você fala, viva aquilo que você lê na Bíblia, porque a criança, ela percebe, ela vê ali, depois quando ela cresce, ela se afasta. E muitos pais falam assim: eu sempre levei os meus filhos para a igreja e agora eles se afastaram. Sim, você levou, mas você não ensinou. Você levou, mas você não inculcou, não ensinou, porque você levou, deixou lá, mas quando no dia a dia, o ensinamento que é diário, você falhou. Falhou com seu testemunho, falhou com as suas atitudes, falhou porque não houve mudança de vida. E a criança dentro dos lares vê tudo isso. E quando chega na igreja, vê aquela outra demonstração que se torna uma barreira. Então, assim, a importância da criança, ela é importante no reino de Deus, sim. Jesus, a graça veio para todos, inclui crianças. Lá em Atos, quando fala, e toda casa que recebeu o Senhor Jesus será salva. Toda casa, a criança faz parte da casa.
Então, quando toda a casa é alcançada, a criança também é. Mas às vezes a criança não é alcançada porque falhou, alguém falhou. O Espírito Santo, ele faz tudo, ele age tudo, mas nós somos canais para sermos usados pelo Espírito Santo. E quando nós falhamos de deixarmos ser usados pelo Espírito Santo, nós deixamos as pessoas morrerem espiritualmente. Não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo. Mas muitas vezes nossos atos, nossas atitudes fazem as pessoas se desviarem. E nós hoje estamos omissos a pregar a palavra da verdade. Pregar a palavra da cruz. É a palavra da cruz que liberta. É a palavra da cruz que salva. Jesus, quando estava ali falando ali que todos que tinham as crianças, ele usou uma linguagem que todo mundo entendia, inclusive as crianças. E nós precisamos usar essa linguagem. Nós não precisamos ficar usando fantasias. Hoje nós vemos várias histórias aí seculares com fantasias, histórias de príncipes e princesas, histórias de Papai Noel, histórias de Coelho da Páscoa, que as igrejas têm adotado, algumas igrejas adotam, porque a criança tem que ter o momento dela criança e a fantasia. A fantasia baseada numa mentira? A fantasia baseada numa ilusão? Não. Nós temos que levar a criança para a realidade. E, às vezes, nós menosprezamos a capacidade da criança. As crianças hoje têm tido uma capacidade de entendimento melhor do que muito adulto. Basta sentar e falar esclarecido para a criança. Então, qual a importância da criança? A importância da criança na família é de ela ali ser cuidada, dela ser tratada, dela ser ensinada. Ser ensinada com gestos, com atitudes e ser amada. Ser repreendida no momento de erro, sim. Outro versículo, Provérbios 22, 6, que diz, eduque e ensine. De novo, Provérbios fala, eduque a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, ela não se desviará dele. Ensinar, educar, de novo, lá em Provérbios fala. Educar, mas às vezes nós não educamos, nós só levamos, deixamos às vezes ali a responsabilidade só para as tias da escola dominical e do culto infantil, e nós, líderes e tios, pastores e líderes do ministério infantil, nós temos educado como? Como nós temos educado essas crianças no momento que nós temos com elas? Nós temos um trabalho muito árduo, porque aquilo que eu falei, às vezes o tempo que nós temos que ensinar ali o que a criança não viu a semana toda, nós temos que falar de Jesus, nós falamos da salvação, nós falamos de comportamento, nós falamos de educação. Hoje também nós temos que se preocupar com o abuso, porque tem muitas crianças dentro das igrejas passando por abusos, dentro de casa, abuso sexual, abuso de violência. Quando a gente fala abuso, não é só o sexual, violência contra as crianças. Crianças sendo exploradas. Aqui na região do estado de Rondônia, muito explorado isso. E nós, às vezes, igreja, omitimos. Nós fazemos, contamos historinha, fazemos tudo lindo, mas não falamos da criança, do Jesus que pode libertar ela daquela situação de abuso. Hoje mesmo ali uma reportagem da mãe e do pai que exploravam a filha de 12 anos sexualmente. Ela cobrava para os colegas que bebiam no bar aí 5, 10 reais e dava sua filha. Qual a esperança, a expectativa que essa criança tem se nós, igreja, não nos levantarmos e olharmos com um olhar de restauração para essa criança? E nós, às vezes, igreja, estamos omissos. Ficamos na zona de conforto. Ficamos dentro do nosso quadradinho. Agora, o nosso quadradinho só fazendo live. Levando ali várias coisas, mas esquecemos de olhar para a realidade do nosso país. O estado de Rondônia, dentro da estatística,
é o estado que mais se tem abuso contra crianças. Ariquemes, estou falando da minha realidade hoje, irmãos. Alguns estão do Rio, eu não sei, mas eu estou falando dessa realidade hoje. Pesquisas que foram feitas no final do ano. Eu participo aqui do movimento do abuso sexual, participo do movimento da OABzinho, onde nós tratamos, ajuda, agora está um pouco parado. Mas lá eu vi isso, que o estado de Rondônia tem maior índice de abuso. Ariquemes é o lugar que maior índice de abuso, é um dos municípios dentro do estado de Rondônia. E pasma, Ariquemes é o município que mais se tem igrejas. Igrejas ricas, igrejas grandes, igrejas prósperas. E as crianças sendo mortas, sem ouvir da salvação. Ah, mas a criança quando morre sem Jesus, ela vai para o céu. Mas ela precisa ouvir. A criança tem a idade da razão, e quando chega a idade da razão, ela já compreendeu ali o que é certo e errado, e ela tem a decisão. Crianças de tirar a vida, querer tirar a vida. Um menino chegou na minha igreja e falou que se achava um lixo. E estava com os pulsos cortados. Porque ele queria tirar a vida, porque ele era abusado. E nós temos feito o quê? A vida daquela criança não é importante? Aquela criança não vai ser um adorador? Não vai fazer parte dessa geração de Samuel? E nós, às vezes, passamos despercebidos. Então, a criança é importante. E nós, líderes, precisamos educar, falar da palavra da verdade, falar da palavra de salvação, ensinar a criança que ela precisa buscar Jesus, que ela precisa orar. Às vezes, nós não podemos estar na casa de uma criança dessa, que sofre abuso, mas se nós ensinarmos ela a clamar para o Senhor livrar, o Senhor livra. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E nós precisamos ensinar as crianças a clamar. Como eu fico triste quando eu ouço um pregador falar, a criança pregando e cantando, isso daí é querer fazer a criança deixar de ser criança. Que isso? A Bíblia diz que as crianças são adoradores. Então, se eu ver uma criança adorar hoje, é porque os pais estão forçando. Não, o Espírito Santo pode usar quem ele quer, conforme ele quer. Então, nós precisamos nos despertar. Outro versículo, lá em Neemias 8, de 1 a 12, foi quando Neemias ali com Esdras leu as leis. E ali fala no capítulo 3, no versículo 3, mulheres, homens e crianças que já entendiam. Algumas traduções botam pessoas que já entendiam, outras traduções colocam crianças que já entendiam. A paz do Senhor, Vitória, fique-se à vontade, fale conosco. Então, entende-se que aqui já tinha criança ali também ouvindo, porque os pais iam e levavam as crianças. Qual é essa idade da razão de entendimento? Hoje, dependendo do ambiente que ela vive, uma criança de 4, 5 anos entende muita coisa. Entende muita coisa. Eu vi um vídeo um tempo atrás de um menino falando que ele não queria ficar pequeno, ele queria crescer para ele beber cerveja igual o pai. Ele tinha 4 anos, então ele já entendia que o pai bebia porque era adulto. E ele via, enquanto eu ser criança, eu não posso copiar meu pai. Então hoje a gente menospreza. Se você ensinar, se você falar para uma criança e você repetir, uma dica aí para as tias, vai fazer live, ensinamento, ou já na sua igreja já está podendo de criança, que aqui ainda não está podendo, não se preocupe em cada semana levar uma história, um visual, uma coisa diferente, porque criança aprende na repetição. Então, às vezes, vale a pena você repetir para que ela memorize, ainda mais que em casa, às vezes, ela não tem aquele ambiente em que faça ela se achegar a Deus. Então, repita. Como eu falei na minha live lá, a gente tem eu faço um caderno com planejamento e ali eu faço um cronograma. O amor de Deus, eu falo o amor de Deus o mês todo.
Claro, trazendo exemplos diferentes, fala sobre a criação, fala sobre o pecado, fala sobre o filho pródigo, vai falando, mas aí o tema principal é amor de Deus. E eu falo para vocês assim, uma experiência de como criança entende. Eu trabalhei numa escola e ali eu dava aula de ensino bíblico. E aí um dia eu sentei, tinha um dos meninos que era muito inquieto. Toda a aula, em todas as aulas, não só a minha, todas as aulas ele era muito inquieto, ele era muito fazia tudo para chamar atenção, aquela coisa toda, sempre. E eu já estava perdendo a paciência, igual as outras professoras. Eu falei, não, Senhor, ele é assim por algum motivo. Mostre-me qual é o motivo. E antes do Senhor me mostrar o motivo, eu fiz um dia uma roda na sala e coloquei aquela música que fala do ousado amor. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Coloquei todos sentados ali, coloquei essa música. Mandei com que eles sentassem e fechassem os olhos e pensassem em alguém que eles amassem muito, muito, muito. E depois eu falei assim como você ama essa pessoa que você pensou, Deus te ama muito mais. E era uma turminha de criança de 6 a 7 anos. E eu comecei a falar, Deus te ama muito mais. Se você acha que papai, mamãe, às vezes, vovó, titinha, eu comecei a falar, irmãos, aquela criança se levantou aos prantos, chorando aos prantos e me abraçou. E eu pude ver ali que ela entendeu aquele amor de Deus. Eu pude crer ali que a semente do Espírito Santo foi lançada naquele coração. Porque não foi nada forçado, não foi nada, foi espontâneo. A criança é espontânea. Então nós só precisamos abrir a boca e falar. E nessa aula eu não usei nada, foi somente a música. Somente a fala. E fui deixando Deus falar e depois eu orei e ele se levantou aos prantos e chorando. E me abraçou e ele falou que ele sentia esse amor de Deus. E numa outra aula aconteceu a mesma coisa. Nós orando e cantando e uma criança começou a chorar. E a orar em voz alta pedindo ao Senhor que entrasse no coração dela. Então, queridos, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para Deus nos usar, independente da nossa capacidade intelectual, sim, é importante alguns conhecimentos seculares, sim, mas o mais importante é buscar essa unção de Deus para que Ele nos use. E é isso que nós estamos precisando nesse momento para poder ensinar e inculcar. Boa tarde, tio Leto. Prazer. Nós precisamos buscar o Espírito Santo para nos ungir, porque é o Espírito Santo que convence. Eu tive essa experiência no início do ano e foi algo assim que para mim valeu mais a pena do que tudo. Valeu mais a pena do que o trabalho, valeu mais a pena do que aquilo que eu ganhei, valeu mais a pena do que tudo ver que pelo menos foram 3 demonstrações. Uma criança de 6, uma de 8 e uma de 4 anos. Deus ali me mostrou que é falar do amor dele. Fale do amor de Deus, deixe Deus te usar. Coloque um pouquinho de lado o seu eu. Eu aprendi que todas as vezes que eu vou fazer algo, eu estudo, eu preparo, sim, mas eu peço, Senhor, me use no momento como tu queres. Que não seja o que eu estudei, que não seja eu, para que eu não venha achar que foi eu, mas o teu Santo Espírito. Então, queridos, a importância da criança hoje no reino é a importância desses verdadeiros adoradores. Porque é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Mas como elas vão louvar e adorar se nós não falarmos, se nós não pregarmos de uma forma clara?
Eu falo, no outro dia uma pessoa não me entendeu bem quando eu falei dos visuais, dos cenários. Não é que não foi crítica. Nós precisamos sim, porque a mídia secular hoje usa tudo para atrair a criança. Usa tudo. É visual, são cores, são bonecos, são tudo. Só que nós temos que usar tudo e ter o conteúdo principal. Não estou falando que aqui ninguém tenha, mas a gente buscar mais, a ter mais. Senhor, nós precisamos encucar na cabeça desses pequeninos. Nós precisamos deixar de sermos usados. E aqui, outro ponto que a irmã colocou. Qual crianças? Referência de Deus. A criança, ali, Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Quando Jesus usou esse exemplo das crianças, de deixar as crianças ir até ele, porque as crianças são sinceras. Aqui os discípulos estavam impedindo. E às vezes nós, mesmo dentro da igreja, estamos impedindo das crianças chegarem até Jesus. Nós temos feito tudo, mas impedimos da criança conhecer o verdadeiro Jesus. Às vezes as distrações que nós montamos. Eu vim de uma igreja que tinha uma sala, uma brinquedoteca maravilhosa. E não tinha um livro de história bíblica. As crianças já entravam naquela sala ali pensando nos brinquedos. E até doutrinar, tirar aquilo tudo, ensinar, para botar a palavra, foi uma batalha. Principalmente com os pais, com a liderança que não tem visão. Às vezes nós estamos no meio de uma liderança que não tem visão sobre as crianças. Eles só nos dão o cargo para dizer que nós temos um cargo, mas eles não têm a visão que nós temos. A criança ali vai ter um momento de brincar, sim, mas ela vai ali para ouvir a palavra de Deus. Depois ela vai brincar de forma conjunta. Outra coisa, quem tem condições de ter uma sala na igreja com brinquedos, que sejam brinquedos interativos, para que as crianças brinquem em conjunto. Se você bota boneca e carrinho, cada um pega, é meu, e não compartilha. Então, nós precisamos sim ter a palavra de Deus, como a Luciene falou, ter mais uso da palavra. Sim, Luciene. Glória a Deus que você entendeu o que eu quis dizer. Usar a palavra. Eu fico olhando, às vezes as pessoas fazem, vou contar uma historinha. A Bíblia não tem historinha, a Bíblia tem história. A Bíblia tem história. Todas as histórias da Bíblia foram verdadeiras. Todas as histórias bíblicas foi para transformação. Historinha, história da princesa. Historinha da fada do dente, que é uma mentira. Aí é historinha. Mas história que traz mudança e transformação, a Bíblia é o livro da verdade. Então, é história. Nós estamos usando hoje aí, como a irmã está falando, muitos visuais, sim. Irmãos, entenda, eu não estou criticando que você não possa usar. Você pode usar, sim, o visual. Faz a criança memorizar, porque a gente já aprendeu que a criança memoriza naquilo que vê. Mas a gente vê, às vezes, que em uma história a pessoa usa 10 visuais. E a criança, a mente dela, dependendo da idade, ela se desliga. Então, de repente, você mostrou aqui a Bíblia. Você mostrou a Bíblia. E você está falando da Bíblia. Daqui a pouco você mostra uma coisa colorida, ela já esqueceu. Isso aí é a psicologia e a pedagogia que fala, não sou eu. Principalmente as crianças menores. Ao mesmo tempo que ela está ali, por que os desenhos infantis são repetitivos? Vocês já pararam para assistir? Ultimamente eu tenho, desde que eu comecei, desde que eu meus filhos e agora um tempo atrás na escola, porque na escola eram crianças não crentes, a maioria, mas é uma escola cristã, eu comecei a assistir alguns desenhos para ver o que as crianças estão vendo. E aí eu comecei a ver, tem desenhos que é repetições. Repetições. Nossa, como é?
Eu falei no outro dia em casa, isso é só para criança mesmo, porque eu contei que eu observei uma criança de 2 anos, que ela partia para cima do outro na classe de escola e mordia. Mas ela ia e mordia e pegava-se no pescoço. E eu fiquei assim, gente, tão pequenininha para isso. Tão pequenininha para isso. Por que essa criança faz isso? Aí eu perguntei à tia oficial da sala, né? Porque na escola secular, minha aula, como era uma aula não curricular, né? Tem a professora oficial, tinha eu, e aí eu perguntei, será, tia, que ela sofre algum tipo de abuso em casa? Eu tia, não, ela chega aqui direitinho e tal. E um dia, eu fui saber, ela ficava vidrada vendo aquele desenho que tem um tubarão, não vou citar o nome, né? Porque essa live fica depois aí na internet, pode, né, ficar aí. E ela assistia esse desenho do tubarão, e esse desenho do tubarão, eles não falam nada, é só a mesma musiquinha e só mostra a garra do tubarão. A comunicação dele é só na garra. E aí, o que estava na mente dela com 2 anos? Só se comunicava. Quando ela queria pegar algo de outra criança, ela ia. Quando ela. Entendeu? Então, para você ver como. Então, nós hoje precisamos trazer a criança para dentro do reino. Nós estamos vendo aí as pessoas. Hoje, me desculpe, eu desde que a tia me chamou, eu comecei a orar para Deus me direcionar, porque eu vejo que esse canal que nós temos hoje pela tecnologia, é o que nós temos hoje, e às vezes nós não alcançamos todo, eu vejo que esse canal é um meio de o Espírito Santo usar e abrir a mente. E eu comecei a orar e pedir a Deus para direcionar, para que realmente toque no coração das igrejas, toque no coração dos líderes, toque no coração dos pastores. Hoje nós temos muita live, mas as lives hoje estão sendo entretenimento. Irmãos, eu botei no início aqui a música do Fernandinho, Geração do Samuel, e no final ele ministra, não é tempo mais de entretenimento, não é tempo mais de shows famosos, foi essa live agora no tempo de pandemia, não estamos mais no tempo de entretenimento, de modismo, de sincretismo religioso, do que é moda, pegar o que é moda e trazer para dentro da igreja. Eu tenho falado, Deus me despertou de falar que nós lemos a Bíblia como um livro de história. Nós não acreditamos mais que o Deus daqui é o Deus que fala hoje. Nós achamos que Deus só agiu no passado. Deus age hoje sim, porque eu creio. Então, nós precisamos entender, como aqui o pastor da IECRCAM está falando, a criança não é a igreja do futuro, a criança é a igreja de hoje. Ela faz parte da igreja hoje. Ela pode ser e é transformada hoje através da criança. Deus transforma a sua família. Eu louvo a Deus pelo tempo que eu fiquei nas igrejas no Rio. Eu louvo a Deus por causa do tempo missionário que eu passei em Minas, fui para a roça, conheci vários tipos de criança, de comportamento. Louvo a Deus por esse período que eu fiquei na escola, porque eram crianças não crentes de várias famílias e crianças crentes. E eu pude ver que a criança, ela hoje tem entendimento, ela tem conhecimento, ela tem percepção, ela observa, ela entende sim. Bobo é aquele que acha que a criança não entende. Eu falei, Pai do Senhor, irmã, da criança de 2 anos, dessa turminha de 2 anos que eu comecei a mudar, chegando e fazer o gesto, o amor de Deus é tão grande, ele não vai pela direita, pela esquerda, toda a aula eu fazia isso. Quando eu chegava na porta da sala, as crianças já me identificavam com esse gesto.
Ela pode repetir e fazer sem entender no momento, mas ela memorizou aquilo. Vai ficar memorizado na mente dela, porque eu falo isso e repito. Eu sou o exemplo que o investimento da igreja, enquanto nós somos crianças, é válido. Eu fui para a igreja com 4 anos de idade. E às vezes vem história na minha mente que eu não esqueço. Eu tinha uma professora, ela tem aí no Face, não sei se ela está assistindo, Júlia Cristina. A Júlia era a minha referência, a Júlia e a Miriam Veloso. Era a minha referência ali de professora. Eu adorava ir no domingo. E eu lembro que uma vez a Júlia, se eu não me engano, eu tinha entre 7 e 8 anos, ela fez a história do Daniel, dos amigos de Daniel na fornalha, e ela botou aquele foguinho saindo ali e contando aquela história. Nunca mais eu esqueci dessa história de Daniel. Nunca mais eu esqueci do livramento de quando você obedece a Deus. Então, nós precisamos usar as armas que nós temos. Primeiro, a Bíblia. E quando lê a Bíblia, pedir direção do Espírito Santo de Deus para ter entendimento. Porque se ler a Bíblia por si só, nós não temos entendimento. Vai ser simplesmente só um livro. Mas quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, o Espírito Santo fala através da Bíblia, sim. E ele nos usa. A partir do momento em que nós nos colocamos nos pés do Senhor, e ele se agrada da nossa adoração, da nossa entrega, ele nos usa para a vida do outro. Ele só vai nos usar quando a nossa oferta for agradável a ele. Ele só vai nos usar quando nós realmente estivermos fazendo de coração, entregando para ele. Aí ele vai me usar para que veja na vida do outro. Então, nós vemos aqui, criança, referência de Deus. Deus usou Jesus, Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos. E muitas vezes, nós impedimos. Quando nós vamos para a classe de escola dominical, despreparado. Quando nós vamos para o culto infantil, despreparados. Quando nós fazemos uma live que é só para entretenimento, nós estamos impedindo a criança de chegar até Jesus. Esse versículo lá em Marcos, quando fala, deixai vir a mim os pequeninos, o Senhor aqui, o Jesus falou, e ali o texto fala que os pais levaram. Então as crianças deviam ser pequenas para os pais levarem. Mas mesmo a criança pequena, quando o pai leva alguém no colo de alguém ou deixa com alguém, a criança só fica e só se achega se ela se sentir acolhida, se ela se sentir abraçada, se familiarizar com a pessoa, sentir o afeto. Senão, mesmo assim, ela não vai, ela quer ficar no colo dos pais. E aqui vê que os pais levaram. Então, as crianças estavam vendo ali em Jesus aquela imagem de acolhimento. Será que quando as crianças olham para nós, vê a imagem de Jesus e quer ser acolhida por nós? Ela quer se chegar até nós e sentir o nosso abraço? A PEC tem uma estatística que 85% dos adultos dos evangélicos se converteram na idade entre 4 a 14 anos. Por que quando nós nos levantamos para o papel do evangelismo infantil, há tantas batalhas e tanta guerra? Porque o inimigo sabe isso. Por que o inimigo está vindo aí com essa lei do aborto para poder fazer igual o faraó fez, matar as crianças, para que não saiam verdadeiros adoradores? Muitos estão conformados. É o tempo do fim. A Bíblia diz que no fim o amor esfriaria. A Bíblia diz... Sim, mas estão usando isso para o seu comodismo. Porque o amor esfriaria em todos. Quando fala em igreja, nós somos igreja. E se a igreja, o amor está esfriando, porque nós estamos esfriando. E aí nos acomodamos. Eu ouvi uma pessoa falar, eu vou ficar sentada e esperar até Jesus voltar. Epa! É isso que a Bíblia diz? E se você for ler lá em Apocalipse, fala que vai ter as lutas e a guerra, mas ainda não é o fim, que ainda muitos precisam ouvir. A Bíblia diz que a volta de Jesus, sim,
quando os 4 cantos da terra foram evangelizados e ouvir a palavra de Jesus. E existem lugares ainda que não chegou a palavra de Jesus. Você que está aí no Rio de Janeiro, você que está aí na sua zona de conforto, aqui em Rondônia mesmo, com a sua casa, com o seu celular, com a sua internet, saiba que aqui, próximo a nós, na região ribeirinha, não se tem internet, não se tem celular, não se tem nem esgoto e saneamento. E aí nós temos os missionários do Brasil querendo sair daqui para ir para a África. Ah, mas é porque aqui no Brasil é difícil evangelizar, porque tem a máfia, tem isso, tem aquilo que nos impede de chegar. Irmãos, se você for para outro país também, você vai ter barreiras de se enfrentar lá. Na África mesmo, você não pode chegar logo falando de Jesus. Na China, em todo lugar tem um empecilho. Por que eu vou sair do meu país? Se aqui tão perto de mim tem crianças que nunca ouviram falar de Jesus. Aqui em Ariquemes, teve crianças que foram na minha igreja. Entre 4, 5, 6 anos, que quando eu comecei a contar de Jesus. E porque criança esquece? Não esquece, não. Se ela já tivesse ouvido falar de Jesus, ela não esquece. Irmãos, o ID é aqui. Deus só vai me usar para lá quando ele começar a me usar aqui. Não adianta eu querer ir para a fronteira se aqui eu não falo de Jesus para o meu vizinho, para o meu irmão. Então, assim, as pessoas, não, a internet chega em qualquer lugar. Chega para você, que tem internet na tua casa. Eu tenho visto reportagem dos ribeirinhos, aqui tão perto de mim. É um pouco difícil, precisa de barco, precisa, assim, de sustento. Mas uma passagem para a África, com certeza paga um barquinho para você ir ali, na região ribeirinha. Vai na região ribeirinha e discipula, nem que seja um. E Deus levanta. Então, nós precisamos olhar ao nosso redor. Nós precisamos deixar Deus nos usar. Não é eu que quero ir. É Deus que vai me usar. Deus que vai me levantar. Então, a importância, né? Criança é referência de Deus, deixai vir a mim. E nós temos que levar essa criança a Jesus. E como nós levamos essa criança até Jesus? Falando do amor de Jesus. Falando que ela precisa se arrepender dos seus pecados. Ah, mas é tão pequenininho. Tem pecado porque fala que eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. A criança, até uma certa idade, ela não tem consciência de pecado, mas ela é pecadora. E depois que chega a idade da razão, que alguns especialistas dizem que é de 7 anos para cima, ela conhece. Mas se você pregar e evangelizar uma criança com 6 anos e falar, ore, peça perdão por seus pecados, se arrependa, ela vai memorizar isso. Então, nós precisamos levar as crianças a Cristo. Nós precisamos. A irmã está falando aqui, nossa, a África é aqui, Monte Alegre, Santo Antônio de Pádua. Amém, irmã. Que o Senhor use a irmã aí. Que o Senhor levante obreiros para auxiliar a irmã. Sim, a minha África hoje é aqui. Hoje aqui eu não tenho crianças, porque a igreja está fechada e quando nós íamos começar os trabalhos evangelísticos, conseguimos algumas no início, mas aqui as crianças mudam muito, que eu moro na cidade, então elas mudam muito de casa, então não tem um grupo de criança fixa. Então, por isso que eu me empenhei em deixar Deus me usar para ajudar e apoiar os líderes e professores. Mas oro todo dia pelas crianças. Estou com um projeto, ore por mim, de evangelizar as crianças que ficam andando aqui na minha rua, já que elas não podem ir na igreja, né? Levar. Muitos dizem assim, eu levo. Sim, você leva, mas é ensinar. Levar e ensinar.
E aí nós estamos também, professores, ensinar os pais. Porque os pais levam para a igreja e não tem transformação em casa. E aí a culpa não é só da igreja. Os pais não têm autoridade, os pais às vezes permitem os filhos a fazer coisas que bíblica, não, agora não tem nada a ver isso, não pode proibir a criança, não pode falar não. E as crianças estão se desviando. Eu já ouvi pais falarem assim, eu levo para a igreja, mas eu não sei, né? Quem decide é ele quando crescer. Eu quero ler para vocês aqui um texto. Vamos lá. Atos 16, 31. Se eu não conseguir terminar aqui, irmãos, eu termino depois no meu grupo lá, porque o assunto ficou extenso. Deus foi abrindo a nossa mente e falando. Então, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então, a importância dos pais, da criança hoje, referência de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. A criança faz parte da tua casa? Faz. Como que você diz? Eu não sei, eu levo a criança para a igreja, mas quando ela crescer, eu não sei. Ela vai decidir. Eu ouço o crente falar assim, essa questão homossexual eu prefiro nem falar, porque eu não sei, meu filho que vai decidir. Repreenda isso em nome de Jesus. Que você não sabe. Se você crê no Senhor Jesus, entregou a sua casa verdadeiramente ao Senhor Jesus, consagra o teu filho como Ana consagrou Samuel. E nós, professores, todas as vezes que as crianças chegarem na sala do culto infantil ou começar uma live, já impõe sua mão e repreenda todo espírito que venha contrário sobre a vida daquela criança, sobre o espírito de prostituição, de droga, de bebedeira, de homicídio. Nós, professores, hoje estamos precisando fazer isso, repreender da vida das crianças, porque às vezes o ambiente que ela vive condiciona isso. E se nós tivermos acesso aos pais falar. Então, se eu creio, na Bíblia diz que se eu crer no Senhor Jesus, eu e minha casa seremos salvos. Eu creio que os meus filhos estão nas mãos do Senhor. Eu entrego nas mãos do Senhor. Mas não adianta só eu entregar e não testemunhar. Agora eu estou falando para os pais, testemunhar e dar exemplo. Professores também, tem muitos professores e líderes que não testemunham nem para os seus filhos. Vamos alertar, vamos nos despertar. Último ponto. Criança, instrumento de Deus. A criança, ela é usada por Deus, sim. Às vezes nós não entendemos. Lá em 2 Reis 22:1, fala de Josias. Josias foi ordenado rei com 8 anos de idade. E diz que enquanto ele se manteve no caminho do Senhor, ele foi bem sucedido no seu reinado. Mas sabe por quê que Josias foi bem sucedido no seu reinado? Porque a mãe e a tia davam exemplos da palavra de Deus. A mãe e a tia eram fervorosas. Nós temos que... Não gosto de ouvir a verdade, né, irmã? Então, a verdade dói e quando dói, há transformação. Então, se eu não quero me transformar, eu não gosto que doa, né, irmã? Então, Josias aqui, ele se manteve ali diante do Senhor pelos ensinamentos. O rei Uzias também foi reinar ainda jovem.
E sabe quem era um dos que faziam parte ali, que estava entre o reinado do rei Uzias? O profeta Samuel. O profeta Samuel fazia parte. Só que Uzias depois se desviou e o reinado dele veio. Então aqui, falando de Josias, com 8 anos de idade ele foi usado. Então Deus pode usar uma criança sim. Deus pode usar uma criança para despertar, para falar. De uma das igrejas que eu vim, que eu estava falando no início, tinha uma tia, ela falecida, tia Lourdes. Ela fazia classe de escola dominical, ela chegava lá com os caderninhos, ela fazia os caderninhos igual caderninho de escola. Dava para as crianças, porque 80% das crianças que iam ali na igreja, os pais não iam. Os pais levavam até a porta da igreja e deixavam lá. E aí essas crianças, a tia Luz dava o caderninho com as tarefas, as crianças levavam para casa, e ela fazia gincana, despertava ali coisa, e os pais começavam a fazer. Conclusão: muitos pais hoje estão lá na Igreja Presbiteriana de Vista Alegre por intermédio das crianças que foram evangelizadas pela tia Luz. O moleque foi usado por Deus com estratégias. Então a criança pode ser usada sim. E aqui fala, Samuel, nós lemos lá Samuel no início, foi com 3 ou 4 anos para o profeta Eli. Depois fala que o Senhor falou com Samuel. A idade de Samuel, quando o Senhor falou com ele, ele tinha entre 12 anos. Então o Senhor fala. O Senhor fala. O Senhor fala com a criança. O Senhor usa a criança. O Senhor falou com Samuel e ele, muito novo, não entendia. O Senhor falou 3 vezes, chamou 3 vezes até que ele pôde entender. O profeta Eli teve que intervir. Não foi eu que te chamei. E aí ele despertou. Vou parar para ouvir. Então nós temos que ser usados como o profeta Eli. Não sou eu que estou falando, é o Senhor. E mostrar o Senhor. E aqui nós vemos aqui que Samuel ouviu a voz de Deus. Um exemplo de outra criança que foi usada, a escrava de Naamã. Ela, uma menina que foi escravizada, foi tirada da sua família, devia ter bastante dificuldade ali, né? Porque foi tirada dos seus parentes, da sua casa. Mas ela ali também falou porque ela ouvia falar do Senhor. E ela ouvia falar de Elias. Né? Ela ouvia que tinha um profeta que Deus usava. E ela chegou para sua ama e falou. Será que alguém tem ouvido de nós ao ponto de dizer que nós falamos do Senhor? E que o Senhor nos usa para curar, como a menina, a escrava de Naamã? Ela ouvia, sim, de Deus, mas ela ouvia que tinha um homem que era um profeta usado por Deus. Nós hoje temos essa referência de alguém olhar para nós e dizer que nós somos profetas usados por Deus? Nós temos que ser profetas que demonstrem. Não que nós vamos sair daí ostentando, mas que as pessoas percebam o brilho e o cheiro. E aí eu quero finalizar com o último versículo dizendo que a criança é um instrumento de Deus. E aí, em nome de Jesus, eu vou fechar e quero que nós todos entendamos o porquê que nós temos que nos levantar nessa geração, de abrir a boca e falar a palavra da verdade. Porque o avivamento só virá depois do arrependimento da igreja. A volta de Jesus acontecerá quando a igreja for restaurada. Leia Apocalipse. Viriam os princípios das dores, mas a igreja precisa ser tratada. A igreja precisa ser restaurada. Nós estamos precisando passar por esse avivamento. O avivamento que teve em 1964, em que muitas pessoas foram salvas, porque um jovem se levantou a orar. E aquele jovem orando, ouvi isso hoje na pregação do pastor Hernandes. E aquele jovem orando levantou toda a sua cidade a orar. Então seja você a semente que vai começar a orar. Para que o Senhor faça um avivamento assim como no tempo aqui da Bíblia.
Eu vou ler um versículo no livro do profeta Joel. Muitos dizem que o profeta Joel foi para aquele tempo. Não foi. O livro do profeta Joel, ele teve revelação para as coisas vindouras. Vindouras hoje. Então, eu vou ler Joel 2, versículo 16. Diz assim: congregai povos e santificai, e congregai, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da recâmara e a noiva do seu aposento. Aqui fala da misericórdia do Senhor. Aqui está falando para quando ir congregar e santificar. E a família, os que mamam no peito e os que mamam no colo, os crianças de colo. Então, tem pais que vão para a igreja e não levam seus filhos. Ah, mas a igreja não tem classe, não tem escolinha. A criança dentro da igreja, ele ouve a palavra e a palavra entra nele sim. Versículo 28. E acontecerá depois que eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Quando fala que vossos filhos e vossas filhas, fala assim, as nossas crianças profetizarão. Depois fala dos jovens. Só que o que está acontecendo? As crianças têm sido impedidas de serem usadas por Deus. Deus é soberano, ele usa quem ele quer, conforme ele quer. Mas nós somos canais para levar ensinamento, assim como Eli foi para Samuel, assim como Samuel foi para Davi. Como o louvor que eu coloquei fala, Samuel ungiu a Davi. E nós somos também essa geração de profetas que vamos ungir os novos Davi dessa geração. Nós estamos precisando passar por um avivamento de novos pregadores da palavra, que pregam a palavra da verdade, que vivam. Irmão, nós estamos só vendo escândalos no nosso meio, adultério, prostituição no meio evangélico. Nós precisamos tirar Saul. Saul representa desobediência. Saul representa arrogância, soberba, é o que nós estamos vendo no nosso meio. Nós estamos precisando tirar Saul para ungir os novos Davi. E o Davi era jovem ainda. O Davi, quando criança, já louvava. Então, a criança, ela é usada por Deus. E como fala aqui em Joel, que as nossas crianças profetizarão, eu creio, que essa perseguição toda sobre a vida das crianças era para que não se levante novos adoradores. Porque até Jesus vir vai se levantar uma geração de adoradores que pregam a palavra, vai haver um renovo no evangelho e vai ser através das crianças que vão se tornar adolescentes e jovens, ou até mesmo ela ainda quando criança. Quando criança, Deus vai usar, porque Deus usa quem Ele quer e conforme Ele quer. Os faraós de hoje querem matar nossas crianças com aborto. Querem matar as nossas crianças com a ideologia de gênero. Porque se você começa a colocar na criança que ela não é menino nem menina, ela começa a ficar confusa. E aí ela não vai crer na obra da criação, ela não vai crer no Criador. E aí, como vai se levantar um verdadeiro adorador? Se nós não temos o novo. Nós precisamos abrir a boca e falar a palavra da verdade. Nós não podemos ser omissos. A omissão gera morte. Quando nós deixamos de socorrer alguém que está na beira da estrada e ela morre, é omissão de socorro e nós somos penalizados. A omissão gera morte. Se nós não falarmos a palavra da verdade, nós vamos gerar morte para essa geração. Tem crianças se suicidando dentro de casa. Porque o tempo que a igreja tem de usar os seus líderes para falar da verdade não está. E aí a criança está vendo baleia azul,
Tá vendo esse novo Pateta? Tá vendo aí um blogueiro aí que eu não vou citar o nome dele, que a gente não pode ficar citando o nome, mas vocês sabem. O cara tem mais de 300 mil seguidores. Essas coisas sujas aí, tá tendo muito seguidor. Por que que eles conseguem atrair as crianças e nós não conseguimos? Eu vejo aí páginas de amigos talentosíssimos que falam, que fazem, que se empenham e a página tem um mínimo de seguidores. Sabe por quê? Porque dentro do nosso povo mesmo há um egoísmo. Nós não incentivamos o outro. Nós queremos puxar para nós. Acabou esse tempo. Porque Deus levanta um para fazer recursos visuais. Deus levanta outro para falar com criança. Deus levanta outro para falar com os professores e líderes. Deus levanta outro para falar bem no canal de YouTube. E aí nós temos que nos unir para dar força, porque as trevas se unem. As trevas estão se unindo. Vocês podem ver aí que em relação àqueles meninos cantando sobre a criação, a rainha aí titulada dos baixinhos se levantou e falou, se uniu, todo mundo se uniu a ela. E nós, às vezes, cristãos, não fazemos isso. Estamos abrindo espaço para as trevas entrarem e ir na mente das nossas crianças. Irmãos, queridos e amados, nós precisamos viver a palavra de Deus. Cair todo o nosso orgulho. Nós estamos vivendo um tempo de união, vivermos em unidade como a igreja de Atos. Não dizer eu sou daqui, eu sou, não, nós somos o reino. Nós precisamos nos unir para combater essa artimanha das trevas. As crianças estão se suicidando. Há pouco tempo, um menino de 9 anos se suicidou. Aqui próximo de nós, vários outros. E nós precisamos falar de Jesus. A palavra da cruz tem que ser atrativa. Não existe uma história de amor mais bonita do que essa. Por que nós não conseguimos atrair falando a palavra da cruz? Porque nós não temos falado a palavra da cruz. Nós não temos falado a palavra que liberta. Nós não temos vivido ao ponto que o Senhor nos use para transformar a vida do outro. Nós, às vezes, falamos da boca para fora, queridos. Queridos e amados, que o Senhor Jesus fale ao nosso coração. Que o Senhor Jesus nos abra os olhos. Que o Senhor Jesus nos faça a entender com olhos espirituais o que nós estamos vivendo nesse tempo. Esse tempo é tempo de renovo. É tempo de restauração. É tempo de nos unirmos. É tempo de deixarmos o nosso eu, os nossos conhecimentos, as nossas vontades. É tempo de nos rendermos para sermos usados. Mas para isso eu e você, líder, às vezes precisamos nos arrepender do nosso pecado. Quando fala se arrepender, eu não tenho pecado. Sim, nós sempre temos algo escondido lá no íntimo, que nós não deixamos o Senhor entrar, porque nós achamos que nós vamos resolver. Muitas vezes nós somos líderes que estamos amargurados. Nós somos líderes que estamos magoados. Fazemos porque vou fazer para mostrar que eu sei fazer. Vou fazer para mostrar que Deus vai me usar. Vou fazer para mostrar que mesmo não tendo ninguém apoiando, e aí isso é ferida. Isso é ferida. Nós não temos que fazer nada para mostrar para ninguém. E se alguém nos ferir, nós temos que falar e nos consertar. Jesus sofreu perseguição.
no meio dele. Jesus foi traído por quem era um deles, um dos apóstolos. Que dirá nós? E nós vamos ficar choramingando pelo canto? Nós vamos deixar aquela palavra entrar no nosso coração e ficar remoendo? Repreenda isso em nome de Jesus para que Deus te use por completo. Repreenda isso para que Deus te use por inteiro. Vamos parar com mais. Eu estou no trabalho, eu estou na frente da obra, mas meu coração... Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Nós temos altos e baixos, como eu tenho, sim. A gente tem alto e baixo, tem desânimo. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que retire. Sabe por quê, querido? Eu ouvi isso de uma professora da PEC em 1998, não esqueço nunca mais. Ela sofria de um câncer. E ela falou assim, queridos, quando nós nos levantamos para ministrar sobre crianças, nós passamos por todos os tipos de provações para nós sermos parados. E Deus permite para ver até onde nós vamos, porque o projeto dela era voltar para Santa Catarina, que é a terra dela, onde há bruxarias, onde as crianças somem porque são sacrificadas. Ela falou que muitas das crianças desaparecidas são que são usadas em rituais, porque lá predomina essa prática. E ela falou isso. Então, eu comecei a entender que, às vezes, quando você se levanta para fazer uma obra com trabalho missionário infantil, vem doença, desânimo, vem alguém da família que quer te impedir, vem palavras contrárias, às vezes, da própria liderança. Quantas palavras contrárias eu ouvia da minha liderança. E depois via frutos. Hoje, eu agradeço a Deus porque algumas meninas que foram minhas alunas na EBD hoje, elas estão repetindo o que eu faço, assim como eu repeti a Júlia e a tia Miriam. Nós temos que formar discípulos. Mas para nós formarmos discípulos, nós temos que estar tratados. Como já teve uma live da irmã aí, ser curados para curar. Ana só recebeu a bênção depois que ela foi curada. Porque enquanto ela queria um filho para mostrar para a Penina que ela também podia, porque até então ela queria um filho porque a Penina ostentava, Penina azucrinava o juízo dela, ela queria mostrar que ela também podia. Então ela orava, Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Mas devia ser para mostrar, não, para mostrar. Mas quando ela orou, Senhor, eu quero um filho, e eu vou te entregar ele no teu altar para honrar e glorificar o teu nome, ela recebeu. Então hoje está servindo para mim hoje, assim, Senhor, eu quero meu ministério restaurado para glorificar e exaltar o teu nome. Senhor, eu quero que tu me use, não para que os outros vejam, mas para a tua glória. Para que a tua glória se veja através de mim. Para que essas crianças hoje vivam na igreja de forma viva. A criança hoje, ela se baseia em exemplo. E eu e você temos que ser o exemplo para ela ser viva. Muitas vezes nós somos o único exemplo que ela tem, porque em casa ela não tem. Então ela tem que chegar e olhar em nós e ver algo que veja Jesus e ela siga. Porque a criança, como o título que a irmã falou, a criança, a igreja viva. Ela é viva. A criança, ela é interativa. A criança está em movimento. A criança, ela observa. Às vezes você nem está observando, ela está. Eu lembro que um dia eu cheguei na sala de aula sem aliança, porque minha aliança está apertada. E uma criança chegou e falou, tia, você é casada? Eu falei, sou. Ué, mas cadê aquele anel do seu dedo? Você vê, ela estava ali o tempo todo, eu falando, mas ela estava prestando atenção em um mínimo detalhe. Assim é pro exemplo. Nossas redes sociais, as crianças hoje têm acesso. Nossas crianças têm acesso. Irmãs, muitas crianças não têm acesso à internet, a ver live. Saia. Vai de porta em porta. Nós hoje temos tempo. Ah, não pode ter aglomeração. Não pode ter aglomeração, mas se você chegar na porta dela, só você, com a sua máscara, você mais um,
chegar na porta e só falar, Jesus te ama, vim trazer uma palavra para você. A criança, ela vai começar a ter uma esperança. Ela vai começar a ter uma esperança, ela vai crescer com aquela esperança. Então, a criança hoje é a igreja de hoje. Pare com isso, criança, igreja da manhã. Criança, igreja de hoje. Criança, igreja viva de hoje. Vai fazer sua live, fale de Jesus, faça apelo. Leve a criança a ter consciência do pecado, que ela precisa se ajoelhar aos pés de Jesus. Leve a criança a aprender a orar e interceder para que a sua família seja liberta. Porque a palavra de Deus diz que quando um se rende aos pés do Senhor, a maldição daquela geração é quebrada. Então, se nós alcançarmos uma criança e o Espírito Santo a convencer ela do pecado ao se arrepender de Jesus, toda aquela geração dela é restaurada. Toda geração dela está colocada diante do altar do Senhor. Eu quero encerrar com esse louvor. Que você pense. Se você quiser falar comigo, conversar comigo, meu WhatsApp é 6999-327-8721. Vamos fazer uma corrente. Vamos fazer uma corrente de oração do bem, como já tem muitas aí. Mas vamos unir nossas forças e sermos essa geração que prepara os novos Davi. Vamos lá. Eu faço parte de um novo tempo. Boa tarde, que o Senhor abençoe e te guarde. E guarde você. Abra a tua mente, abra os teus olhos. Termine ouvindo esse louvor, porque ele falou o meu coração hoje. E creio que vai falar com o Senhor, com o seu. Eu profetizo que essa nova geração está levantando a começar em nós, profetas do Senhor, para ungir a nova geração, ungir Davi. Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração de Samuel. Você faz parte. O seu filho. Unge o teu filho. Consagre o teu filho já. Como Ana. Que depois a Saul. Geração que unge Davi. Geração que depõe a Saul. Saul, a rebeldia, sai. Vamos tirar essa geração de rebeldes diante da casa, do altar. E vamos ungir o Davi para o novo tempo de louvor. Saul representava tudo que era errado. Davi representa o homem segundo o coração de Deus. E foi Samuel que ungiu esse homem. Então, que nós possamos levantar essa geração. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde. Canta comigo. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depõe a Saul. Geração que unge Davi para um tempo de louvor. Eu creio, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e te guarde. Muito obrigada por vocês que ouviram, vocês que compartilharam. Que não tenha sido a missionária, a tia Eliana que falou, mas que tenha sido o Espírito Santo de Deus que tenha falado ao seu coração. E que caia por terra tudo aquilo que possa vir sobre a sua mente, seu coração. E que você tome sua posição de profeta na vida
da geração dessas crianças. Que o Senhor te abençoe.